Olá, você se sente insegura em usar o método que você está utilizando anticoncepcional? Esquece às vezes de usar a pílula, não se sente muito segura com ela, acha que poderia ter algum método que seja mais eficaz, que não precise que você lembre dele todo o tempo? Esse método existe e a gente chama ele de LARCs. Meu nome é Gustavo Leonel, eu sou ginecologista e hoje eu vou estar explicando para vocês um pouco mais essa sigla desses LARCs, são métodos que têm longa duração e podem estar ajudando você bastante com uma eficácia segura e longo prazo. Mas o que são LARC? O que essa sigla significa? É uma sigla em inglês para Long Acting Reservable Contraception, que nada mais é que são métodos de longa ação, né, reversíveis contraceptivos. Que é isso? São métodos que a gente lança a mão para pacientes que querem postergar sua gestação por mais de um ano, não se veem querendo engravidar nos próximos anos e querem um método eficaz, seguro e que dure bastante. Ele vai durar de 3 até 10 anos, garantindo ali segurança para a paciente para ela não engravidar. O que é bom deles? Que você não precisa lembrar dele diariamente. São métodos reversíveis, então, a qualquer momento que você desejar trocar de ideia, mudou a opinião, quer engravidar, basta você remover o método. E ele é eficaz, esses métodos de longa duração, os LARCs que a gente chama. Vamos agora conversar sobre cada um deles para vocês conhecerem um pouquinho mais. Quais seriam então esses métodos de longa duração? Os LARCs, nós vamos ter os dispositivos intrauterinos, que são os DIUs, e o Implanon. Nos dispositivos intrauterinos, nós vamos ter os DIUs hormonais e os não hormonais, tá? O DIU, ele é um dispositivo em T, a gente vai deixar a imagem para vocês verem, que ele vai estar ali atuando dentro do útero, tá? E fazendo com que a mulher não engravide. O dispositivo hormonal, seja o Mirena ou o Cailina, ele vai atuar ali liberando medicação, né? A progesterona localmente, em pequena quantidade, durante o dia, durante todos os dias de uso, fazendo com que iniba ali a gestação, porque a pelezinha dessa região fica um pouco mais fina, o muco fica mais espesso e dificulta a ascensão também do espermatozoide. A ação dessa medicação ali diariamente garante a paciente a proteção contra a gestação, a contracepção, que vai variar de 5 anos para o Cailina e agora, recentemente, até 8 anos para as usuárias de Mirena. E os DIUs não hormonais? Bom, nós vamos ter os DIUs não hormonais de cobre, de prata ou que mesclem os dois. Eles vão atuar com esses íons, né? Esses metais vão estar gerando ali liberação dele na região uterina, tornando o ambiente hostil. Eu costumo falar para a paciente como se fosse uma inflamação do bem, que evita ali com que o espermatozoide acenda, ele não consegue viver muito bem ali e acaba dificultando a fecundação. A duração vai depender do tipo de DIU, de cobre ou de prata, ou os dois, mas ele pode durar até 10 anos, dependendo do tipo de DIU. E por fim, o Implanon, ele é um método também hormonal, ele libera ali uma progesterona, um tipo, né? Ele fica aqui na região do braço, é um bastãozinho pequeno, de uns 4 centímetros, que libera essa medicação diariamente em pequena quantidade, fazendo com que a mulher não ovule, também torna a pelezinha do útero mais fina e o muco também mais grosso, fazendo com que a mulher assim não engravide. E por que a gente gosta tanto dos likes como questão de anticoncepção? Por conta da eficácia que ele tem também. A gente sabe que as pílulas, os adesivos, né, o preservativo, quando a gente estuda ali o efeito anticoncepcional, ele tem bons efeitos, mas é diferente quando a gente vê o uso rotineiro na prática, no dia a dia da paciente. A gente sabe, às vezes a paciente esquece de usar a pílula, ou às vezes o uso do preservativo não é da forma mais adequada possível. Então a gente acaba tendo alguma falha ali, gerando uma gestação. Isso maior ainda no usuário de preservativo, né, que a gente vê um pouco mais essa taxa, às vezes pacientes ali 15 a cada 100 pacientes podem ter gestação em um ano fazendo uso habitual, que a gente sabe que não é 100% correto igual nos estudos, né? E é aí que o LARC ele ajuda, porque ele tem uma eficácia muito boa. Quando a gente vai comparar ali os métodos, né? A gente vai ter o DIU de cobre, a gente vai ver falha, porque realmente nenhum método é 100%, só abstinência, né? Mas a gente vai ter uma falha no DIU de cobre de uma a cada 150 pacientes, né? Isso é bom. A gente vai ter a falha também do Mirena ou de hormonal, uma falha a cada 500 mulheres. E no Implanon, que é hoje o método mais seguro que a gente tem, a gente vê que é uma falha a cada 2.000 mulheres que estão usando o método. Então a gente ganha bastante com a eficácia.
E não é só a eficácia que a paciente tem ganho com esses métodos, né? A gente sabe que alguns métodos, como os medicados hormonais, seja o DIU hormonal ou o Implanon, ele também tem alguns benefícios, tanto em alívio da cólica, melhora do sangramento, podendo até melhorar da TPM, dependendo de algum método. Então, vale a pena estar considerando esses métodos como um método anticoncepcional para você, se você deseja aí engravidar mais tardiamente. Bom, agora eu vou responder algumas dúvidas que as pacientes perguntam bastante para mim no consultório. Doutor, a laqueadura é um ARC? Não, a laqueadura não é um método reversível, então ela não configura essa mesma categoria que a gente comentou do DIU e do Implanon. Só paciente que teve filho que pode usar LARC? Não. Pacientes que nunca engravidaram podem estar usando o DIU, podem estar usando o Implanon. Tem que ser avaliados pelo médico, conversando, explicando do método, mas podem sim, independente se tiverem filhos ou não. E outra dúvida, a inserção dói? Bom, a gente vai estar falando mais sobre esses métodos em outros vídeos, mas às vezes pode ser um pouco desconfortável a inserção. A gente tem muitas maneiras que a gente faz no consultório para aliviar essa dor. A gente vai estar conversando mais para frente, mas desde o uso de medicação antes, anestésico na hora da inserção desse método, seja o Implanon, seja o DIU, bolsa de água quente. A gente conversa com a paciente, explica. Muitos pacientes conseguem inserir esses métodos no consultório tranquilamente. Importante lembrar também que os métodos, né, seja qualquer outro método, como esse que a gente conversou, pílula, adesivo, eles não previnem das infecções sexualmente transmissíveis, né? As hepatites, HIV, sífilis. Então a gente sempre vai recomendar como médico que a paciente esteja fazendo uso do preservativo masculino ou feminino para estar combatendo e prevenindo essas infecções. Bom, por fim, os métodos de longa duração, os likes, eles vieram para revolucionar a contracepção da mulher, garantindo, segurando ela um método seguro, de longa duração, que ela não precisa se preocupar para ela poder planejar a sua gestação com mais calma, por um período mais prolongado e com segurança. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo que a gente aborda um pouco dos likes. A gente vai estar conversando mais sobre cada um deles. Se isso fez sentido para você, vou pedir para você curtir, comentar, compartilhar com alguma amiga que queira saber um pouco mais sobre esses métodos. E importante, você está procurando um médico, então não deixe de procurar, passar em consulta, tá explicando sobre esses métodos contraceptivos, porque faz parte da consulta ginecológica o planejamento familiar. A gente fica à disposição, o que mais você precisar. Até a próxima.